pessoal, tudo bem? A nossa aula de número 2, tá? Sobre classes gramaticais, e hoje veremos aí a classificação do substantivo, pessoal. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve, curte, compartilha nas redes sociais e dá joinha nos vídeos. É a maneira que vocês têm de ajudar o canal. Pois bem, pessoal, o que é substantivo? Para a gente classificar, a gente precisa saber primeiro o que é um substantivo. E se vocês forem aí buscar nas gramáticas e na internet o significado do que é substantivo, vocês vão se deparar aí com pelo menos um desses três termos aqui, ou com os três. Pois bem, palavra usada para dar nome aos seres, palavra que nomeia os seres, ou então palavra que atribui nome aos seres. E coloquei ali ainda as reticências, porque com certeza vocês vão se deparar aí, né, com esses significados, porque o substantivo realmente é, né, a palavra aí que dá nomes aos seres. Então nós temos ali, ó, nos três significados do que seja substantivo, né, ali as palavras nomes, aqui no caso nomeia um verbo, né, mas ainda assim tem a ver com nome, e as palavrinhas seres. Qualquer lugar que vocês forem aí pesquisar o que é substantivo, vai aparecer aí a palavra nome e a palavra seres. Por quê? Porque o substantivo realmente é, pessoal, a palavra que nomeia os seres, de modo que a palavrinha nome aqui para o nosso estudo tem tudo a ver com o substantivo. Ó, eu coloquei a setinha ali para lá e para cá, porque aqui, né, substantivo é a mesma coisa que nome. A palavra substantivo, pessoal, vem de substância, né, que aqui para nós tem o significado de essência, a essência de tudo. Quando o homem começou a falar, o que vocês acham que ele começou a fazer primeiro, assim que ele percebeu que ele podia falar? Obviamente que ele não começou a caracterizar, a qualificar as coisas. O que ele teve que fazer primeiro? Nomear tudo que estava à sua volta, pessoal. E aí, né, seres entendam aqui como animados e inanimados. Aquilo que está vivo, aquilo que está morto, aquilo que se mexe, aquilo que não se mexe, né? Então, estão aí os seres, pessoas, animais, coisas, lugares, sentimentos, ações, qualidades, enfim. Tudo aquilo que existe na face da Terra tem um nome. A este nome, né, a gente chama aí substantivo. Tá ok, pessoal? Pois bem, então eu tenho ali, ó, substantivo, né, palavra usada para dar nome aos seres, né, pessoas, João, Maria, Eduardo, Rafaela, né, animais, gato, cachorro, vaca, coisas, e aí vem a ser qualquer coisa mesmo, lápis, mesa, cadeira, né, lâmpada, tudo que eu tenho aqui, ó, que está aqui, se vocês perceberem aí onde vocês estão, vocês vão olhar para qualquer lado, vocês podem até não saber o nome, mas tem um nome, substantivo. Lugares, Maranhão, Ceará. Sentimentos, alegria, tristeza. Ações, corrida, caminhada. Qualidades, beleza, feiura. Aqui eu chamo a atenção para os três últimos, pessoal, porque, ó, alegrar-se é um verbo, né? A alegria é um nome, a alegria, tá? Tristeza, observem que é o substantivo, né? Triste é um adjetivo, tristeza é o nome que se dá para a qualidade, pessoal, aliás, para a qualidade, para o sentimento, no caso, né, de tristeza. Agora, correr é verbo, é uma ação, mas a corrida é o nome que se dá para a ação. Prestem muita atenção nisso. Caminhada, né, é o nome que se dá para a ação de caminhar. Observem que eu consigo colocar um artigo na frente, né, dessas palavras. Se eu consigo colocar um artigo na frente, eu substantivo a palavra, ela vira substantivo automaticamente. Belo é o adjetivo, é a característica. Qual é o nome dessa qualidade? Beleza, né? Feiura, o que é? Feio é o adjetivo, agora o nome da qualidade é a feiura, né? Então cuidado com isso, porque os alunos tendem aí a confundir, né? No caso, corrida não é verbo, tem o verbo no particípio, mas quando eu coloco o artigo na frente, ele se torna aí um substantivo. Então a corrida e a caminhada, né, são os nomes das ações de correr e de caminhar.
tá? Beleza e feiura são os nomes aí das qualidades, das características belo e feio. Cuidado com isso. Pois bem, pessoal, classificação do substantivo. Primeiro, o que é classificar? Classificar nada mais é do que relacionar em categorias, agrupar, catalogar, como está aqui, né? E aí, pessoal, a gente pode dizer aí, né, como é que eu vou dizer para vocês, todas as palavras da língua portuguesa, e já falei que são mais de 400 mil palavras, a gente já viu na aula 1, que foram divididas aí, classificadas, né, relacionadas em 10 categorias, ó, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Significa dizer que essas mais de 400 mil palavras terão aí uma dessas 10 classificações. Falta uma aqui no final, que é a palavra denotativa, que a gente vai ver lá no final, tá? E aí, pessoal, cada uma delas tem aí as suas subclassificações, digamos assim. O substantivo, por exemplo, vai se dividir aí, né, na classificação do substantivo. O substantivo aí tem as suas flexões, que é de gênero, número e grau. A gente vai ver cada uma delas, né, dessas flexões, a partir da aula que vem. E enfim, todas essas classes gramaticais aqui são passíveis aí, digamos assim, de subclassificações, né? Tem a classificação do artigo e aí tem ali as suas subdivisões. Então a gente vai estudar cada uma delas, um longo caminho aí até chegar aqui, tá? Então estamos aí no substantivo, né, pessoal? E vamos ver agora a classificação do substantivo. Como a gente já viu, classificar nada mais é do que relacionar em categorias, agrupar ou catalogar, pessoal. O substantivo, pessoal, ele é classificado aí na língua portuguesa em simples, composto, primitivo, derivado, próprio, comum, concreto, abstrato e coletivo. Vocês já estão acostumados aí, quem já estudou gramática, né, sabe que isso aqui é dividido em pares. Então eu tenho lá o substantivo simples ou composto, o substantivo primitivo ou derivado, o substantivo próprio ou comum, o substantivo concreto ou abstrato e lá por último, né, um que fica sozinho, que é o substantivo coletivo. A gente vai ver aí cada um desses pares e lá no final o coletivo. Pois bem, pessoal, simples ou composto, substantivo simples ou composto. Agora a gente já pode falar isso, a gente já viu lá nas aulas de estrutura e formação das palavras, né? O substantivo simples, pessoal, é aquele que... Opa, olha lá, ó. Opa, vamos lá, vamos voltar. O substantivo simples, tá? Ele é formado aí por um único radical. Agora você já sabe o que é radical. Não sabe o que é? Volta aí nas aulas de estrutura e formação das palavras, principalmente nas aulas de estrutura, tá? Então o substantivo simples, ele é formado por um único radical, tá? Olha ali, ó. Vamos lá? Vidro, casa, lápis, chuva, né? Percebam que essas palavras todas só têm um radical. O composto é formado por 2 ou mais radicais, pessoal. Então eu tenho lá, ó, couve-flor, são duas palavras que formam um único substantivo, uma palavra composta. Guarda-roupa, né, aqui eu tenho 2 radicais. Girassol também tem 2 radicais, nem sempre, né, ele precisa ter o hífen ali pra gente perceber que tem 2 radicais, o que é uma palavra composta. A gente já falou disso nas aulas de estrutura. E paraquedas a mesma coisa, são 2 palavras com hífen, são palavras compostas. E 2 palavras sem hífens, que também são palavras compostas, tá, pessoal? E pode ter, claro, né, 3 radicais, são 2 ou mais radicais. Então o substantivo composto, né, é aquele que é formado aí, aliás, o substantivo simples é aquele que é formado por um único radical, e o composto que é formado aí por 2 ou mais radicais. É um conceito fácil, não é difícil, os alunos não têm dificuldade aqui. Primitivo e derivado também é um conceito fácil, a gente já viu nas aulas aí de estrutura, né, das palavras, formação das palavras, uma coisa ajuda a outra. O primitivo nada mais é do que aquele substantivo que não deriva de nenhuma outra palavra, foi a primeira que surgiu aí na língua portuguesa, que vem lá do latim, né? Então, como exemplo ali, ferro, jornal, pedra. O derivado, por sua vez, é aquele que deriva da palavra primitiva. Então eu tenho lá, ó, ele deriva de outras palavras já existentes na língua portuguesa, das primitivas. Ó, ferro, ferreiro, jornal, jornalístico, jornaleiro, pedra, pedreiro, pedregulho, enfim, né? Então também é um conceito fácil, não é difícil para os alunos este conceito aí deles perceberem, né?
porque já estudaram aí as aulas de estrutura e formação das palavras. Próprio e comum talvez seja um pouquinho mais complicado, mas também não é tão complicado. O próprio, pessoal, é aquele que nomeia um único ser em particular, ele especifica aí esse ser, tá? Então eu tenho lá Fábio, né, nome de uma pessoa, não exatamente, pode ser que seja eu, pode ser que seja. Brasil é o nome de um país, né? Bradesco é o nome de um banco. E ali o substantivo comum, que nomeia vários seres de uma mesma espécie. Ele generaliza, pessoal. O substantivo próprio nomeia um único ser em particular, tá? Ele especifica. O comum, ele nomeia vários seres de uma mesma espécie, ele generaliza. Então eu tenho lá, ó, o próprio é Fábio, o comum é professor, professor Fábio. Pode ser que seja eu, mas tem vários professores aí, né, que se chamam Fábio. País é um substantivo comum, o próprio é Brasil, daí ele está especificando um único país. Agora banco, tem vários bancos, mas eu estou especificando ali Bradesco, né? Então aqui é próprio e aqui é comum. Uma característica do substantivo próprio, né, é que ele começa com letra maiúscula, eu estou especificando esse substantivo. E do comum ele começa com letras minúsculas. Por quê? Porque eu estou generalizando, né? É qualquer professor, é qualquer país, é qualquer banco. Aqui no concreto abstrato, pode ser que seja um pouco mais difícil. Nós temos aí a nossa aula de número 9 só sobre a diferença entre o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Eu acredito que se vocês forem assistir, vocês não vão ter mais dúvidas, pessoal. Concreto. O substantivo concreto, pessoal, é aquele que não depende de outro ser para existir, tá? A palavra que melhor descreve o substantivo concreto é a independência. Ele existe por si só. Olha lá, fada, saci, anjo. Ah, pessoal, mas dependeu aí, professor, depende de alguém para criar a fada, mas ela já existe por si só, né? Está aí nos livros de história, anjo também, o saci também. Então, com certeza é concreto, né? Ele não dependeu de você, aí não passou por você para poder existir, ele já existe, ele já está ali, né? O abstrato, ele depende de outro ser para existir, pessoal. Ele tem aí a palavra que descreve o substantivo abstrato, é a palavra dependência. Observem que pensamento depende, ele passa por alguém, né, existente aí para poder existir. Se não tiver uma pessoa, não existe o pensamento, né? Se não tiver uma pessoa, não existe o desejo. Se não tiver alguém que sinta o desejo, que sinta o calor, não vai existir aí o desejo e o calor. Então, essa é a maior característica aí do substantivo abstrato, tá? Ele é dependente, ele depende de outro ser para existir. Pois bem, pessoal, o coletivo também é fácil, não é difícil. O coletivo, ele nomeia um agrupamento de seres, pessoas, coisas, animais de uma mesma espécie. Então eu tenho lá os seres, obras de arte, árvores e bananas. Aí eu posso arrumar uma única palavra, um substantivo, né, para descrever aí obras de arte. Então eu tenho lá o agrupamento, acervo, né, é o coletivo, o substantivo coletivo de obras de arte. Bosque é o substantivo coletivo de árvores, né? E cacho é o substantivo coletivo de bananas. Ele designa aí, né, o substantivo coletivo um agrupamento de coisas, pessoal. Nós temos aí na apostila sobre o substantivo, tá? A lista completa aí dos substantivos coletivos, tá? É só dar uma procuradinha que vocês vão encontrar aí no site, tá ok, pessoal? Por hora é isso, né? Quem não se inscreveu, vai lá e se inscreve no canal, curte, compartilha nas redes sociais e dá joinha nos vídeos, tá ok, pessoal? É isso aí.